Fala pessoal, neste vídeo eu gostaria de mostrar para vocês uma outra estrutura de repetição que é o while. No vídeo anterior nós falamos do for, e o for é uma estrutura de repetição quando nós sabemos a quantidade de vezes que queremos executar um pedaço de código. Seja escrever uma informação, fazer um cálculo, o que quer que seja, se você souber a quantidade de vezes que você quer fazer, você usa o for. E aí, se você ainda não viu, vai lá, visita o vídeo que tem mais detalhes. Neste caso e quando nós não sabemos a quantidade de vezes que queremos executar alguma coisa? Então nós podemos utilizar uma estrutura que se chama while. E while em inglês significa enquanto. Enquanto o quê? Enquanto uma condição for atendida, você executa o while. Exatamente, quando eu falo de condição, o que eu quero dizer é de uma expressão lógica. Essa expressão lógica ela precisa resultar em true ou false. Basicamente é isso. Portanto, se você tem uma variável ou uma expressão mais complexa que ao final ela retorna um true ou false, ou ela resulta em true ou false, isso é o suficiente para atender as condições do while. E aí como que nós fazemos? Se eu quero criar uma estrutura do while, eu escrevo a palavra-chave while e aqui dentro do while, dentro do parênteses, eu coloco a condição. Então vamos criar uma variável aqui que se chama condition, por exemplo, do tipo booleana. Bool condition e ela vai ser false inicialmente. Aqui eu posso colocar a condition, fechar o parênteses, na linha de baixo abrir chaves e escrever o que eu quero repetir dentro do while. É assim que é construído um while. Então vamos colocar uma condição talvez um pouco mais factível. Imagine que você está trabalhando num sistema, num software de controle de temperatura, bem básico, bem clichê até. Então você tem uma variável inteira onde se chama temperature e esse temperature, vamos colocar aqui aliás, max temperature. Beleza, vamos supor que seja isso. Então é a temperatura máxima. Beleza, essa temperatura máxima é 100 graus Celsius. Então imagine que você está escrevendo um código onde você é um aquecedor e ele precisa aquecer até 100 graus, dado alguma determinada condição. Então você pode, dentro dessa condição, escrever max temperature menor do que 100 e aqui dentro você executar o seu código para aquecer, heating. Seja o que quer necessário, você acessar um driver, alguma coisa, o aquecedor e tal, o que quer que seja necessário, você executa dentro do while a partir dessa condição. Então, se você está trabalhando nesse aquecedor e ele detectou através de um sensor que a temperatura está abaixo, você começa a repetir todo o processo de aquecimento até a temperatura chegar a menor do que 100. Então, enquanto a condição for menor do que 100, você executa o código de aquecimento. Basicamente essa é a estrutura do while. Portanto, ele não sabe a quantidade de vezes que ele quer se repetir, mas isso não importa porque ele vai repetir até uma determinada condição. Há uma outra estrutura que é uma variação do while que se chama do while. Do while. E pelo próprio nome já fica sugestivo. O que faz do while? O do while é um pouco diferente. Você escreve o do, abre chaves e ao final você escreve o while e a condição. E termina com ponto e vírgula. Qual é a diferença do while para o do while? O do while, na verdade, ele executa o código antes de verificar a condição. E no caso do while, ele faz o contrário. Ele verifica a condição e depois executa o código. Então, se você quer fazer algo antes de verificar a condição, o do while é mais indicado. Apesar de que o while é mais amplamente utilizado, é mais comum de se ver em outras bases de código. Beleza, mas então em qual situação, por exemplo, eu precisaria usar o do while? Para esse caso específico, o do while não serviria muito, porque se você está trabalhando nesse código do aquecedor e a temperatura já está acima de 100 graus, o que ele faria é executar o código de aquecimento antes de verificar a condição. Então você aqueceria ainda mais o seu sistema, e aí não é o que nós queremos. Então, para que eu utilizaria o do while? Vamos apagar o código aqui, eu vou escrever o do while de novo. Veja bem. Pense que você quer verificar uma senha, você está tentando acessar uma senha. Como nós não aprendemos ainda como entrar com dados através do teclado, né, o input, eu vou simular isso através de um número randômico. Então me acompanha aqui, olha só, imagine que você tem uma senha numérica, que seja muito simples, isso não é recomendado, que é o número 7. Beleza, password igual a 7. Beleza. E aí você precisa verificar essa senha até você quebrá-la, até você conseguir entrar no sistema. Então você vai usar a estrutura do while. Então dentro do do você vai tentar descobrir qual é essa senha até o quê? Até a condição do while seja o número que você inseriu seja igual à senha que você colocou, porque aí você consegue repetir essas ações. Tá bom, vamos lá, vamos escrever esse código.
Então, o que nós precisamos? Eu preciso declarar uma variável que vai ser o nosso número de adivinho. Vamos chamar assim, guess number. Por que número de adivinho? Porque ele vai receber um número randômico cada vez que ele conseguir. Considerando que a senha pode ser de 1 a 9, né, vamos colocar então o guess number a 0, para ser o número impossível, né, nesse início, porque ele está sendo inicializado, eu não estou testando ele ainda. Para criar um número randômico, e mesmo que se você não entender esse código, nós falaremos dele no futuro, mas você precisa criar uma variável que tenha as funções do random. E é dessa forma que nós fazemos. Então, random, new random. Beleza, vamos lá. Quando nós falarmos sobre classes, e vai ser pouquíssimos vídeos adiante, vocês vão entender o que é essa construção aqui do new random. Mas vamos lá. Olha só. Então, o meu guess number, ele vai receber o meu random.next. E aqui eu vou colocar quais são os números que eu quero gerar randomicamente. A cada vez que ele entrar no do, porque lembrando que isso é uma estrutura de repetição, então ele vai fazer isso uma primeira vez, testar a condição, voltar, testar a condição e vai fazer isso repetidas vezes. E a cada vez que ele voltar, eu quero gerar um número diferente. Então eu coloco o intervalo dos números que eu quero. Qual que é o intervalo? Eu vou gerar números de 1 a 9. No entanto, pela descrição do random next, ele me explica aqui que o upper bound, que o limite superior, ele é exclusivo, ele não entra na conta. Então se eu quero gerar números de 1 a 9, eu preciso colocar aqui de 1 a 10, porque o meu limite superior, upper bound, ele não é incluso na geração dos números randômicos. Beleza, então finalizo com ponto e vírgula e a cada vez que ele repetir esse código, ele vai gerar um número diferente de 1 a 10, colocar dentro do guess number. E como é que nós sabemos disso? Vamos escrever uma mensagem para verificar. Write line, trying with number, e vamos colocar aqui o nosso guess number, certo? E aqui dentro do while, o que nós fazemos é guess number é diferente de password. Se ele for diferente, você tenta novamente. Então ele vem e verifica esse código novamente até que a condição seja atendida. E aqui ao final nós podemos então colocar uma mensagem door unlocked. Vamos fingir que nós estamos tentando acessar uma porta. E aí veja bem, vamos lá, vamos tentar rodar esse código aqui e ver o que acontece. Então veja bem, se nós verificarmos aqui o nosso output, olha o que ele fez, ó. Primeiro ele tentou com 9, com 5, com 6, com 4, com 6 de novo, com 3, com 7, e aí, ok, a porta foi destravada. Então ele foi tentando vários números. Aqui vocês podem estranhar que ele repete, por exemplo, 6. É porque nós não temos uma condição onde ele não possa repetir. Ele vai repetindo de 1 a 9. Então se nós rodarmos o código de novo, nós vamos ver uma execução um pouco diferente. Então agora ele fez o 5, 1, 2, 5 de novo, 1 de novo, 1 de novo e depois o 7. E aí, ok, ele fez o unlocked. Então veja, se você precisa executar uma ação e logo em seguida verificar essa condição e essa ação é repetida, você pode usar o do while para isso. Perfeito? Você pode estar se perguntando, bom, mas por que eu não posso usar o while então? Você até poderia, mas teria que fazer algumas mudanças devido a algumas estruturas. Olha só, por quê? Porque veja bem, como ele verifica o código antes, o meu guess number é 0, ele é um valor de inicialização. Então ele necessariamente vai ser diferente do password, porque ele está configurado dessa maneira. E aí ele vai executar esse código. Mas se nós estivermos trabalhando, por exemplo, com input, com entrada de dados, você tem que necessariamente entrar com o dado antes do teste. Porque senão não faz sentido, você não sabe qual é a senha, então você precisa entrar com essa senha. Você teria que copiar esse código e colocar antes do while. Então ele teria que ser dessa maneira, ó. Guess number, console try with number, tal. Ou seja, você teria que verificar se o guess number é diferente do password, aí depois você entra dentro do while e fica aqui até sair. Portanto, há uma certa diferença. Estaria errado usar o while aqui? Não. Mas como nós temos boas práticas de não repetir pedaços de código, o do while seria mais indicado. Beleza? Espero que tenha esclarecido o que é o while e o do while. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre controle de fluxo, flow, break, return, continue e assim por diante. Beleza? Vejo vocês lá, um abraço, até logo.